Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Paulo Barfi. Hoje nós vamos estudar ciências, protozoários e doenças causadas por protozoários. No Campos Manguinhos da Fiocruz, na zona norte do Rio de Janeiro, destaca uma das belezas de arquitetura da cidade, o Castelo Mourisco, sede da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. O endereço é Avenida Brasil, 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro, Brasil. Na Fundação Oswaldo Cruz são desenvolvidas pesquisas para o controle de várias doenças: AIDS, malária, doença de Chagas, tuberculose, hanseníase, sarampo, rubéola, esquistossomose, meningites e hepatites. Então, pessoal, é aqui também nessa localidade que é desenvolvida a vacina contra o Covid-19, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Temos também outras fundações de pesquisa pelo Brasil afora, ok? Mas no Rio de Janeiro, a Fundação de Pesquisas de Doenças e Vacinas é a Fundação Oswaldo Cruz. Aqui tem história. Além do Castelo Mourisco, a cidade do Rio de Janeiro é repleta de monumentos históricos. Apesar de ser uma aula de ciências, nós estamos falando também um pouco da história da nossa cidade com sua bela arquitetura. Outro destaque dessa região é a Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França, popularmente conhecida como a Igreja da Penha, construída no alto de uma rocha, é famosa pelos 382 degraus da escadaria principal, onde muitos fiéis pagam promessas, subindo a pé ou de joelhos. A Penha é um bairro da Zona Leopoldina, da Zona Norte, no município do Rio de Janeiro, sendo um dos bairros mais antigos da cidade. O bairro conta com área de proteção ambiental da Fazendinha da Penha, uma unidade de conservação destinada a proteger e conservar a qualidade ambiental, próximo ao IAPI da Penha. Conheça a sua cidade, visite esses espaços e outros. Então, nós estamos vendo aqui a Igreja da Penha, né? A Basílica Santuário Nossa Senhora da Penha de França. Quando a gente passa na Avenida Brasil e alguns lugares da cidade, nós conseguimos avistá-la ao longe. Nós estamos aqui vendo a Fazendinha da Penha, que é uma área de proteção ambiental, né? Tudo dentro da cidade do Rio de Janeiro. Após a gente conhecer o Instituto Oswaldo Cruz, onde acontecem várias pesquisas científicas na área da saúde, né, da ciência da saúde, do desenvolvimento de vacinas, nós vamos falar sobre os protozoários. São seres vivos microscópicos formados por uma única célula, unicelulares. Como as bactérias, são seres invisíveis a olho nu. É difícil notarmos a presença deles. Não produzem seu próprio alimento e alimentam-se de seres vivos ou restos deles. Os protozoários podem habitar os mais variados tipos de ambiente, o mar, a água doce ou solo úmido, podem viver livremente na natureza ou também podem viver dentro do corpo de outros seres vivos. Por exemplo, dentro do intestino dos bois, há protozoários que os ajudam na digestão do capim. Algumas espécies de protozoários são parasitas. Procure no dicionário o significado da palavra parasita e escreva aqui. Então vocês podem procurar também, pessoal, no Google, né? Lá no Google, o significado, né, da internet, o significado da palavra parasita. E aqui em cima de mim aqui tem um exemplo de protozoário, ok? Como nós já sabemos, alguns protozoários são causadores de doenças, né? Então, nós vamos ver agora as principais doenças causadas por protozoários. A giardíase. Giardia é um parasita do intestino humano.
A forma mais comum de transmissão é na ingestão de água, alimento cru e mal lavado, contendo o parasita. Os sintomas são dores abdominais fortes e diarreia. Para confirmar a doença, é necessário fazer exame de fezes. Então, pessoal, aqui é o exemplo desse protozoário giardiase, ou giardia. Giardia é o nome dele é Giardia, aí que tem aqui o nome científico, Giardia lamblia, né? E é responsável por doenças gastrointestinais, né? A gente tem passado problemas no abastecimento da água na nossa cidade, então é importante, né, o filtro, além do filtro, ferver a água, filtrar os alimentos, as saladas cruas, né? A gente tem que higienizar. Existem produtos que vendem no mercado para higienização de hortaliças, para ingestão de alimento cru, para que mate e elimine esses protozoários causadores de doenças, né? A fruta mesmo, quando nós vamos comer, né? Lavar bem as mãos, no caso de banana, laranja, antes de descascar a laranja, dar uma lavadinha, a maçã também, né? Maçã a gente come com casca, goiaba, então sempre dá uma lavada, uma higienizada na fruta, para ingerir e evitar esse tipo de problema. Fique ligado, como prevenir a giardíase? Lavar bem as mãos após ir ao banheiro, após trocar as fraldas, após brincar com animais e antes de comer ou preparar os alimentos. Beber apenas água filtrada ou fervida e higienizar os alimentos antes do consumo. Então, eu já havia falado, né, pessoal, isso aqui. Só não falei sobre fraldas. No caso da fralda, gente, nenhum aluno meu usa fralda ou usa. Não sei, né? De repente, tem algum aluno aí que precise de usar fralda. Pode ser por um problema aí de saúde ou aquele camarada que faz chover na cama de noite e aí mamãe joga o fraldão nele para não ter que lavar roupa de cama todo dia ou então estragar o seu colchão, né? Mas tirando a brincadeira, né? Brincadeira à parte, essa parte de trocar fraldas é com relação ao responsável. Muitas vezes no dia a dia a nossa mãe está lá nos afazeres, aí tem que fazer a troca de fralda do irmãozinho menor, né? E tá lá fazendo o almoço. Então é bom sempre lembrar, né, que após essa troca da fralda, higienizar as mãos para não se contaminar. Outra doença também, pessoal, provocada por protozoário, é a malária. A malária, ela é uma doença que acontece muito ao norte do Brasil, né, na região amazônica. Geralmente as pessoas que vivem lá, elas acometem muito essa doença. A malária é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. É preciso exterminar o mosquito transmissor, utilizar telas nas janelas para impedir a entrada do mosquito e evitar água acumulada em objetos que possam servir de criadouro para a larva do inseto. Então, pessoal, eu não tenho conhecimento que na metrópole, como a nossa cidade, que é muito grande, eu não tenho conhecimento de pessoas que adquiriram malária, né? Tem muita dengue, né? E a forma de prevenção não muda. Quando é transmitida por mosquito, a forma de prevenção ela não muda. Como na região de floresta amazônica, centro-oeste do Brasil, no Pantanal, na época de cheia dos rios, né? Que é essa época aí que a gente vai atravessar ao longo desse período, outono, inverno, né? O acúmulo de água é muito grande e a proliferação dos mosquitos também. Então, nessas regiões, há os ribeirinhos. Ribeirinhos são aquelas pessoas que moram ao longo dos rios.
E os rios da região amazônica são muito grandes em extensão e largura também, né? Em comprimento e largura. Então, a vida lá é difícil e essas doenças elas ficam mais perigosas nessa região. A região amazônica, eu tenho um amigo que morou na região de São Gabriel da Cachoeira, dentro da floresta amazônica, aonde o único acesso é de avião ou barco, e de barco é alguns dias ou semanas para chegar navegando através dos rios. Então, nessas áreas remotas da região amazônica, a medicina ela encontra muita dificuldade para chegar até lá com os cuidados de saúde. Então, pessoal, finalizando a nossa aula, coloquei a foto aqui com vários tipos de protozoários, lembrando que o hábito de higiene é muito importante na prevenção de diversas doenças, além do Covid-19. Nós reforçamos hoje, né, essa necessidade desse cuidado com o nosso corpo, né? E o Instituto Oswaldo Cruz, ele faz as pesquisas e muitas das vezes, na maioria das vezes, conseguem desenvolver vacinas, né, na prevenção dessas doenças. Mas tem algumas doenças que ainda não têm uma vacina. O único modo de nos defender desses tipos de doenças é a higiene pessoal, quanto os protozoários, quanto o vírus do Covid-19, né? Não tem outro jeito. O Covid ainda é muito desconhecido da ciência, né? E ele faz muito estrago, tem levado muitas pessoas queridas embora, né? Então, vamos reforçar aí o nosso cuidado pessoal para que nós evitemos esses tipos de doenças. Fiquem em paz, se cuidem, até um próximo encontro. Tchau, tchau.